Bom, pessoal, para analisarmos a mecânica dos fluidos, não podemos fazer isso sem falar do princípio de Bernoulli. Então vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Primeiramente, vamos dar uma olhada nesse esqueminha aqui, ó. Eu tenho como se fosse um fluido escoando aqui no um certo cano, certo? Onde que ele tem dimensões e alturas diferentes. Então dá para perceber aqui que você tem uma certa massa e essa massa sai de um certo nível, né? Que inicialmente aqui eu vou chamar de H1, ó. Então esse nível aqui seria meu H1 e aí ela escoa, tá? Tô falando num fluido ideal aqui, incompressível, tudo mais, chegando aqui até esse outro nível que seria H2. Tá? Claro que para isso, né, para ocorrer isso, ele é submetido aqui a uma pressão 1 aqui, ó, tá? Que aqui ele está trabalhando com uma ideia de força, né? O que é a força? É essa pressão vezes a área. E da mesma maneira ele é submetido aqui a uma outra pressão, chamada pressão 2 aqui no nível 2. Também ali eu tenho uma força também dada em termos dessa pressão, ó. Ele coloca aqui que a força 2 é igual a pressão 2 vezes a área 2. Bom, já deu para perceber, claro, que eu estou trabalhando com áreas diferentes e alturas diferentes. Então, antes de nós analisarmos isso em termos de energia, que é o que propõe aí o princípio de Bernoulli, eu tenho que deixar algo bem claro aqui, que seria a equação da continuidade. Tá? O que ela propõe? Bom, eu tenho uma certa quantidade de líquido entrando aqui no nível 1 e eu vou ter a mesma quantidade de líquido saindo no nível 2 ao decorrer do tempo. O que essa equação da continuidade propõe? Que a vazão, representado por Z, em 1 tem que ser igual à vazão em 2, certo? Como que eu determino essa vazão? Nada mais é do que a área 1 vezes a velocidade 1. Tem que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Ou então também poderia determinar dessa maneira, ó. No lugar de V1 eu vou colocar ΔX1 sobre ΔT. Claro que vai ter que ser igual aqui a área 2 vezes ΔX2 sobre ΔT, tá? E aí eu acabo cortando esse tempo e nós vamos chegar numa relação óbvia, né? Como que eu estou trabalhando ali com secções cilíndricas, nós vamos chegar numa relação que os volumes de líquidos ou de fluido aí vão ter que ser iguais na entrada e na saída, tá? Então, o que eu tenho ali de volume de líquido entrando, eu vou ter de volume de líquido saindo. Então vamos guardar essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Primeira coisa, se eu estou falando de uma força aplicada, certo? Uma força aplicada aqui, ó, durante um certo deslocamento, eu estou falando de um trabalho. Mesma coisa no nível superior. E aí eu também tenho uma alteração de velocidade e também uma alteração aqui no nível, na altura. Então eu posso relacionar isso daqui com a energia mecânica, né? Eu vou ter uma energia mecânica nesse nível, vou chamar de EMEC1, que é a soma da energia cinética e da energia potencial gravitacional, e também tem uma energia mecânica aqui nesse nível, EMEC2, tá? Só que como estamos falando de fluido, tá? É estranho a gente falar sobre massa. Ou então é melhor definirmos massa em termos de volume. E como que nós vamos definir então essa massa aqui? Massa vai ser isso daqui, ó. É ρ, densidade ou massa específica do fluido em questão, vezes o volume. Como estamos trabalhando aí, como já havia dito, em secções cilíndricas, então o volume vai ser dado pelo quê? Pela área vezes o deslocamento aí, né? Ou seja, seria a área vezes a altura da coluna, tudo mais, mas assim fica definido, ok? Então vamos lá fazer uma relação das energias mecânicas aqui para chegar no chamado princípio de Bernoulli. Tá? O que a gente pode relacionar então aqui, ó? Vamos aí, ó. Trabalho 1 menos o trabalho 2, seria o trabalho total, digamos assim,
vai ser igual à variação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica final, que seria 2, menos a energia mecânica inicial, que seria 1. Então, vamos abrir aqui um pouco cada um desses termos, tá? Quem que seria cada um dos trabalhos aqui, ó? O trabalho vai ser a força vezes deslocamento. Só que eu vou colocar essa força em termos da pressão e da área. Então, fica pressão vezes área igual a força. Então, vamos ali, ó. Trabalho 1 seria pressão 1 vezes a área 1, correto? Vezes aí o deslocamento para ser igual ao trabalho. Mesma coisa agora para o trabalho 2. Pressão 2 vezes área 2 vezes aí o deslocamento para ser o trabalho. Correto? Abrindo agora as energias mecânicas. Quem que seria a energia mecânica 2? Energia mecânica 2 é a energia potencial gravitacional 2 mais a energia cinética 2. Certo? Menos aqui, ó. Quem que é a energia mecânica 1? Vai ser, ó, energia potencial gravitacional 1 mais a energia cinética 1, tá? Tranquilo. Vou abrir agora essas energias. Lembrando que eu não vou colocar a massa, vou colocar essa relaçãozinha que nós determinamos anteriormente. Então vamos lá que vai ficar um pouco maior ainda. Então, ó, P1 vezes A1 vezes ΔX1 menos P2 vezes A2 vezes ΔX2 é igual energia potencial gravitacional 2. Vamos lá. Rho vezes área 2 vezes ΔX2, certo? Isso é massa somente, vezes G vezes H2. Mais energia cinética 2. Rho vezes área 2 vezes ΔX2, certo? Só a massa, vezes V2 ao quadrado sobre 2. Menos, vamos lá, menos a energia mecânica 1. Vou tirar tudo do parênteses aqui, ó. Então, energia potencial gravitacional 1. Rho vezes área 1 vezes ΔX1, certo? Isso é a massa, vezes G vezes H1. Olha aí. Menos, distribui o sinal de menos, Rho vezes área 1 vezes ΔX1, massa, vezes V1 ao quadrado sobre 2. Olha que coisa gigantesca. Mas, pessoal, percebam aqui, apareceu em cada termo área vezes ΔX. E não importa se é 1 ou 2, porque nós já determinamos aqui pela equação da continuidade, né? Olha aqui, que área 1 vezes ΔX1 é igual a área 2 vezes ΔX2. Então eu posso cortar esse termo de cada uma das equações, ó. Olha aqui. Ó como que vai ficar mais simples. Uá, uá. Ajeitando os termos restantes, vamos ter isso daqui, ó. P1 mais Rho vezes V1 ao quadrado sobre 2 mais Rho vezes G vezes H1 é igual a P2 mais Rho vezes V2 ao quadrado sobre 2 mais Rho vezes G vezes H2. Essa é a equação de Bernoulli aí, ó. Então, tá comprovado, pessoal.